Salve galera, tá no ar mais um episódio do nosso Pode Chegar, diretamente aqui da Assembleia Legislativa, tratando sobre vários temas importantes para o estado de São Paulo e para o Brasil. E como vocês bem sabem, a gente ao longo desse tempo tem tratado principalmente da cannabis e todo o seu potencial terapêutico, olhando um olhar mais focado na saúde. E hoje a gente está abrindo um leque, talvez tão importante quanto, a respeito da indústria têxtil, da moda, sustentabilidade também para falar sobre o cânhamo. E para tratar disso, eu trouxe uma convidada muito especial, a Fernanda Simon, que é diretora executiva do Instituto Fashion Revolution Brasil, que é especialista sobre o tema e vai poder nos brindar com o seu conhecimento. Quero, antes de poder te apresentar detalhadamente aqui, agradecer você ter aceitado o nosso convite, Fernanda. Eu que agradeço, Caio, a oportunidade de falar sobre sustentabilidade, moda, cânhamo, como que tudo isso está tão relacionado e tão próximo de todos nós. É isso, a gente está num momento adequado para isso, né? O Brasil está discutindo esse tema no governo federal, tem decisão judicial. Mas enfim, a Fernanda, para quem ainda não conhece, é diretora executiva do Instituto Fashion Revolution Brasil desde 2018, editora contribuinte de sustentabilidade da Vogue Brasil, especialista em moda e sustentabilidade, e a sua atuação na área começou em 2010 na Inglaterra, vamos falar sobre isso, e se consolidou com a chegada do movimento Fashion Revolution no Brasil em 2014. Enfim, Fernanda, eu queria que você pudesse falar um pouco a respeito primeiro do Instituto, claro que nasceu a partir de uma tragédia, né, emblemática, que foi o desabamento do Rana Plaza em Bangladesh. E eu queria que você pudesse falar a respeito um pouco sobre esse episódio e como é que isso acabou enveredando para um movimento que é tão importante que hoje está difundido no mundo afora. Exatamente. Hoje somos, inclusive, o maior movimento de moda ativista do mundo. E o Fashion Revolution ele surge com esse acidente, né, com esse desabamento, com esse desastre, nem podemos dizer que foi um acidente, foi um desastre mesmo, que foi a queda desse prédio que abrigava diversas confecções de roupas que produzia para grandes marcas globais. E quando esse acidente aconteceu, ele trouxe à tona a falta de transparência, a falta de responsabilidade do setor e também, assim, esse sistema de produção e consumo de moda, né, que a cada dia se torna mais e mais acelerado. Então, a gente tem, assim, números que a cada década o nosso consumo ele chega a dobrar, mas a quantidade de vezes que a gente usa as nossas roupas vai diminuindo. Então, quando a gente olha para esse sistema da moda, como essas roupas são produzidas, as questões sociais, ambientais, elas não condizem com a realidade do planeta, né? Então, assim, perante toda essa realidade, assim, o Fashion Revolution foi fundado como um movimento global em 2013 e em 2014 começamos a nossa atuação aqui no Brasil para tratar dos problemas de uma forma local e também pensar em soluções. Perfeito. E você, desde esse início, então, já faz parte desse movimento e veio para cá com outras pessoas que, enfim, trouxeram para o Brasil esse olhar mais crítico e sugestivo de mudanças. De lá para cá, você consegue enxergar mudanças do ponto de vista prático nessa indústria ou ainda a passos lentos, Fernanda? Olha, Caio, eu assim, né, falando um pouco assim da minha trajetória, eu venho desse lugar de ativismo socioambiental, que fui uma estudante de moda, que já na faculdade eu percebia que a indústria da moda, esse setor, ele era muito distante mesmo, muito nichado, assim, não via uma oportunidade de integração assim com outras causas, né? Mas daí quando eu vi que esse movimento de slow fashion, assim, surgiu esse movimento já questionando esse sistema antes até do Fashion Revolution e com o Fashion Revolution, eu percebi que era a hora de fortalecer essa pauta no Brasil. Então, eu que comecei o movimento no Brasil em 2014, e daí foram chegando outras pessoas. Então, temos pessoas que chegaram já em 2014 e estão com a gente até hoje. E esse movimento, ele foi se consolidando, fomos criando uma equipe, que a princípio uma equipe de voluntários, né? Então, durante anos, toda a nossa equipe era de voluntários, ou a gente nós chegamos também a trabalhar em parceria com outras organizações para fazer alguns projetos específicos, mas até que nós conseguimos nos estruturar, nos tornar uma organização da sociedade civil em 2018, e a equipe começou também a crescer, né? E o movimento também, a gente começou a ter outros projetos mais estruturados, consolidados.
Mas, ainda assim, temos hoje uma rede com centenas de voluntários pelo Brasil. Nós temos representantes locais em mais de 100 cidades pelo Brasil. Estamos em todas as capitais. Temos estudantes embaixadores, docentes embaixadores em aproximadamente 200 instituições de ensino pelo Brasil. Então, somos um movimento mesmo, né? Essa parte do movimento, ela nunca se perdeu, né? Mesmo a gente se tornando um instituto. E ao longo desses anos, eu percebo que sim, houveram mudanças. A gente tem um projeto, inclusive, que é o Índice de Transparência da Moda, que nós conseguimos perceber alguns avanços. Porém, a problemática do setor, ela é gigantesca. Então, a gente precisa de avanços mais rápidos. Perfeito. Mais concretos, assim, essa pauta ela precisa ser tratada com mais urgência e com mais profundidade mesmo, né? Porque são muitos os problemas. Quando a gente olha para os problemas sociais, ambientais, culturais, e eles vêm se intensificando quando a gente também considera a questão da chegada, por exemplo, das marcas de aplicativo, né? Então, essas marcas, esses e-commerces geralmente asiáticos, que vendem, né? Não vou citar o nome das marcas, mas acho que todo mundo já imagina quais são, né? Que são produtos produzidos com uma velocidade ainda mais acelerada, né? Então, assim, se antigamente, por exemplo, para você ter uma noção, se falava em ter 2 coleções ao ano, 4 coleções ao ano, né? Uma por estação. Hoje, uma dessas marcas disponibiliza mais de 10 mil produtos em um dia, por dia. 10 mil produtos novos por dia. Então, imagina. São muitas roupas produzidas a cada dia que acabam sendo usadas ou nem sendo usadas. Pouco importa para eles, talvez. Pouco importa. E assim, e o consumidor, de uma forma geral, que tem uma questão da acessibilidade, mas tem uma questão também que perdeu aquele contato do cuidado, de ter uma roupa, comprar uma roupa que precisa, cuidar, sabe? Acabou que a roupa ela se tornou algo mais... Uma consciência no próprio consumidor também, né? Exatamente. Para além da indústria apenas. Para além da indústria, a roupa se tornou um item um pouco mais descartável, digamos assim, e essas roupas elas acabam em aterros, né? Elas acabam sendo descartadas de uma forma também indevida. Sim. Quando a gente pensa em moda, e assim, eu também como leigo, a gente pensa em algo leve, criativo, mas a gente sabe que, no fundo, o Instituto, inclusive, tem essa missão de poder conscientizar e mostrar que é uma das indústrias mais poluentes do mundo. Eu queria que você pudesse citar alguns exemplos dos impactos que tem todo esse contexto na vida de um cidadão. Pois é, quando a gente pensa nos impactos da indústria da moda, eles vão desde a extração da matéria-prima até o pós-uso desses produtos, dessas peças. Então, hoje, por exemplo, a matéria-prima mais utilizada para produzir as roupas é o petróleo, são fibras sintéticas, né? O poliéster, a poliamida, o poliéster principalmente, que é feito de combustível fóssil. Então, nós estamos vivendo uma emergência climática, a gente vem falando sobre o uso de combustíveis fósseis e ele está presente na maioria das roupas que são produzidas hoje. Além disso, quando a gente pensa no processo produtivo, da extração dessa matéria-prima até ela se tornar, de fato, um fio, um tecido, esse tecido ainda vai ser transportado, ele vai para uma confecção, então tem todas essas questões de como essa roupa vai ser tratada, beneficiada, né? Então, que também tem produtos químicos nocivos, também tem produtos à base de combustíveis fósseis, também existe tratamento com água e como que essa água é usada, como que ela é devolvida. Então, todas essas questões que envolvem esse beneficiamento. Depois, a questão da produção do item em si, né? Então, a gente aqui trata de um outro assunto que é a mão de obra. A mão de obra no setor, de uma forma geral, a gente pode dizer que ela é feminina, que ela é feita no sul global e que ela é feita por mulheres não brancas. Então, a gente já está falando, assim, de um recorte de pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes em extrema situação de vulnerabilidade, muitas vezes com salários abaixo do necessário para viver, né? Então,
é uma pauta, inclusive, feminista, quando a gente olha, né, a situação das mulheres trabalhadoras no setor têxtil, quando a gente pensa até Revolução Industrial, historicamente, né, esse lugar das mulheres e essa reivindicação por direitos. Então, e hoje, inclusive, até hoje, existem mulheres em situação de trabalho análogo a escravo, produzindo as nossas roupas, não só lá em outros países, mas aqui no Brasil, inclusive, quando não em situação de trabalho análogo escravo, muitas vezes num trabalho degradante ou num trabalho não digno. Salário precário. Salário precário, exatamente. Você... Enfim, e assim, Sim. isso só ali nessa produção. Daí depois, né, nesse consumo e nesse pós-consumo, só para trazer assim um exemplo que viralizou, inclusive recentemente, a gente fez até um projeto falando sobre isso, sobre o descarte de roupas no deserto do Atacama. Então, ou seja, essas roupas elas ainda vão pro solo ter um outro tipo de impacto. Envolve o tal do ciclo completo das roupas. Nós vamos falar sobre ele também, mas você falou do poliéster, do poliamida, mas eu estava aqui, tinha notado a história do algodão, por exemplo, que o Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo. A produção do algodão, ela também sofre desses mesmos processos e problemas, ou ela é mais leve em solo brasileiro? Olha, a situação do algodão, pensando na produção nacional, no caso, né? Nós temos que entender que somos um dos maiores produtores. Este ano passado, nos tornamos o maior exportador de algodão do mundo. E esse algodão, a gente tem que pensar que ele é uma semente transgênica, existe alto uso de agrotóxicos nessa produção. Muitos desses agrotóxicos, eles são proibidos em outros países, principalmente países da Europa. Então, assim, já traz uma contaminação para o solo, para aquela região, né, com esse alto uso de agrotóxicos. E também é uma produção que é feita em grande escala, é uma monocultura, né? Existe, inclusive, uma pesquisa recente feita por uma organização internacional que comprova a produção de algodão no Brasil com o uso indevido de terras, grilagem de terras, desmatamento. Muitas dessas produções acontecem no Cerrado brasileiro, que é uma região que vem sofrendo com desmatamento por conta do crescimento do agronegócio. Então, existem todas essas questões que precisam ser consideradas, porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, na minha visão, sustentabilidade é preservação da biodiversidade, da sociobiodiversidade. Então, uma produção de monocultura que destrói ali um território tão biodiverso como o Cerrado, por exemplo, né, e muitas vezes com práticas ilegais, não pode estar conectado com sustentabilidade. Né? Então, essa é uma questão que é muito discutida pelo Instituto Fashion Revolution Brasil, com outros parceiros, que é realmente a gente falar sobre os impactos do algodão e pensar em alternativas que sejam de fato mais sustentáveis. O algodão pode ser produzido de uma forma de fato mais sustentável? Sim, pode. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos produção de algodão agroecológico, que é um algodão orgânico também, sem esse uso de defensivos, né, de agrotóxicos, e é feito também integrado com outras produções, muitas vezes dentro de sistemas de agricultura familiar. Então, existe essa participação ativa da comunidade, das pessoas, e todo esse pensamento sistêmico em relação ao cultivo. Perfeito. Você já trouxe um pouco, mas eu queria que você pudesse explicar um pouco mais a respeito desse ciclo completo das roupas, que imagino, óbvio, desde a sua produção inicial, passando, óbvio, pela agricultura e depois o descarte dela também, que é um pouco do que você já falou a respeito dos aterros. Isso. Como funciona isso aqui? Hoje, se existe alguma corresponsabilidade do consumidor e mesmo da própria indústria, que é a produtora principal. Exatamente. Precisamos que a indústria se responsabilize por essa superprodução e também precisamos falar sobre economia circular e moda circular para a gente pensar num sistema que feche esse ciclo, né? Então, hoje a indústria da moda, ela é basicamente feita nesse sistema linear, ou seja, a extração, essa produção e esse descarte, né? E um descarte que acaba se tornando lixo.
Então, e esse lixo, como eu comentei anteriormente, muitas vezes ele é despejado, ele está em lugares de uma forma, assim, enfim, incorreta, né? Prejudicando, mais uma vez, o solo, prejudicando comunidades locais, e trazendo impactos que, quando a gente fala de impactos ambientais, todos nós somos impactados de uma certa forma, né? Estamos todos nesse planeta, estamos todos vivendo uma mesma crise climática. Obviamente, pessoas em situação de mais vulnerabilidade são as primeiras a serem afetadas, mas de uma forma geral, né, estamos todos no planeta, assim. Sim, e como eu disse, existe alguma responsabilidade hoje do ponto de vista legal dessas grandes indústrias ou não? Aí é no indivíduo mesmo, cada um se responsabiliza pelo seu descarte. Como é que funciona isso, Fernanda? Exatamente, nós não temos essa responsabilização, essa responsabilidade por parte das marcas, nem por parte dos consumidores, o que também, assim, é difícil a gente também trazer essa problemática para o consumidor, porque, enfim, não existem muitas soluções, assim, né? Hoje a gente não tem um sistema tão eficiente para reciclagem de tecidos, existe pontualmente, mas assim, quando a gente pensa de uma forma geral, né, para um consumidor fazer esse descarte corretamente é extremamente desafiador, e até a própria indústria vem se movimentando também para ter essas soluções, mas essa ainda não existe, né? Então a gente está falando, mais uma vez, dessa indústria linear e de roupas que são feitas, produzidas para serem descartadas. Elas não são pensadas para voltar para esse ciclo, né, que é o caso da economia circular, da moda circular. Então, essa é mais uma pauta que a gente também vem trabalhando, né, buscando incentivar a moda circular, uma economia circular dentro desse sistema de moda, para que essas roupas sejam feitas pensadas em como que elas vão retornar para esse sistema, para que existam sistemas de reciclagem, existam sistemas de logística reversa, existam sistemas que reforcem a extensão do uso dessas roupas. Então, essa reciclagem não é tão usual de roupas, ela é difícil de ser feita, ela não é tão interessante, por exemplo, para as cooperativas que funcionam. Não é rentável também, além de tudo? Para a cooperativa fazer a coleta é bem desafiador. É uma matéria-prima leve e cada tipo de tecido é um tipo de reciclagem diferente. Então é muito complexo. Então, assim, uma fibra de algodão, um tecido de algodão, não é a mesma reciclagem do que uma fibra de poliéster, por exemplo. E hoje em dia, muitas das roupas elas são misturadas, elas têm muitas vezes acessórios, né? Então, um zíper precisa ser tirado. Então, assim, são muitas etapas para fazer com que essa reciclagem de fato aconteça. Então, hoje em dia, eu tenho uma informação que menos de 1% dos tecidos eles são de fato reciclados no mundo. Nossa. Então, assim, existe desafios técnicos, né? Mas que precisam de investimento. Bom, mas é isso. A economia circular, ela precisa ser incentivada no setor para que a gente consiga trazer alguns benefícios. E também, assim, né, uma coisa que eu acho muito importante de ser reforçada, que precisamos de reciclagem, precisamos de matérias-primas mais sustentáveis, precisamos de muitas soluções. Mas todas elas só serão efetivamente sustentáveis se a gente repensar o nosso modelo de produção e o nosso sistema atual de moda. Porque se a gente continuar produzindo nesse ritmo, produzindo e consumindo e descartando nesse ritmo... Não há reciclagem que resolva. Exatamente, não há matéria-prima mais sustentável, reciclagem que vai resolver. Exato. Bom, você é uma das principais vozes dessa moda sustentável aqui no Brasil, e aí a gente vai trazer então o tema central, que é a questão do cânhamo, que a China é uma das principais, a maior, na verdade, exportadora do cânhamo, e a gente sabe muito bem o quanto pode impactar a moda em todos os sentidos, e aí tudo a ver com essa pauta sustentável. Queria que você pudesse falar um pouco a respeito do potencial dessa fibra e o quanto ela pode impactar aqui no Brasil a partir de uma autorização de regulamentação que possa vir a existir do cânhamo para a indústria têxtil. O cânhamo têxtil representa grandes oportunidades para a indústria da moda nacional, principalmente por ser uma fibra que traz
benefícios, qualidades que estão atreladas à sustentabilidade. Então, é uma fibra que ela é ancestral, é uma das fibras mais antigas que se tem conhecimento, né, que foi usada, assim. Então, na história, se é encontrado fibra de cânhamos em diversos momentos, Sim. né? Então, é muito interessante, assim, de ver o uso dessa fibra por tantos séculos e séculos. E hoje em dia, que a gente precisa de alternativas, então a gente vê assim, tanta pesquisa querendo pensar em, assim, sabe, em alternativas mirabolantes, quando, tipo, a gente não está podendo produzir a fibra mais antiga da humanidade, sabe? Que traz tantos benefícios. É uma fibra que tem um cultivo rápido, ela não exige tanta água, tantos pesticidas, inclusive pode ser cultivado até sem uso, né, sem pesticidas. Então, e ela como fibra mesmo, é uma fibra que tem resistência, que pode trazer mais durabilidade para os produtos, tem uma versatilidade. Então, assim, ela tem muitos benefícios, sabe? E enfim, precisamos de alternativas. Então é uma conta que não fecha, né? Exato. E até sobre isso, eu citei aqui no começo, o Instituto Fashion Revolution foi vencedor de um edital de emendas aqui da Assembleia, através do nosso mandato, do mandato do deputado Suplicy, e tem uma emenda que está muito próxima a ser conveniada com vocês. Queria que você pudesse explicar um pouco no que se concentra esse estudo, essa apresentação, porque vem totalmente de encontro do que a gente está falando aqui hoje. Como é que vocês pretendem executar esse projeto? O projeto que foi vencedor da emenda é um seminário de cânhamo têxtil realizado pelo Instituto Fashion Revolution Brasil, em parceria com a Fibershed Brasil, que é uma outra organização nacional que traz este olhar sistêmico para o uso de fibras naturais, pensando sempre em sustentabilidade. Então, nessa parceria, nós nos unimos para fazer esse projeto e a gente estimular o debate sobre o cânhamo no setor. Porque ao longo desses anos a gente vem percebendo que, além da questão jurídica do cânhamo, existe a questão cultural. Então, em muitos outros momentos, a gente esteve com pesquisadores, profissionais do setor têxtil, e eles se mostraram, assim, resistentes à questão do cânhamo, muitas vezes por uma questão cultural, por uma questão de falta de conhecimento mesmo. Então, nós entendemos que precisamos estimular este debate, precisamos incentivar pesquisadores para trazer já e até mesmo preparar esse setor, preparar esse cenário para quando a gente tiver essa parte da regulamentação tiver acontecido, a gente também já ter este setor, né, quente, aquecido, preparado para que a gente realize essa produção em cenário nacional. Então, é muito importante a gente falar sobre os benefícios do cânhamo, falar sobre os desafios também, né? A Eduarda Bastian, inclusive, essa nossa parceira, ela sempre traz também esses desafios, questões que precisa se olhar, né? Como que essa produção vai ser feita, que tipo de tecido vai ser feito, porque, enfim, são diferentes tipos de tecido com cânhamo que podem ser produzidos, né? E até essa produção mesmo, vai ser em larga escala, monocultura, vai encher de agrotóxico também, sabe? Então a gente precisa ter alguns cuidados e, enfim, precisamos estimular esse debate, aprender também com quem já faz, aprender com outros países, com outros pesquisadores e também pensar em ampliar essa pauta dentro do setor e para além do setor também, com o consumidor de uma forma geral. Ô, Fernando, a expectativa é que esse seminário possa ocorrer em que momento? Dá para ter alguma perspectiva para a gente poder ter noção, assim, nesse semestre, a expectativa que possa rolar ainda? Você pode nos ajudar a responder. A gente tem falado um pouco na Secretaria de Cultura e acho que vocês estão na última fase aí de convênio. Exatamente. Em tudo acontecendo, ainda nesse segundo semestre é possível rolar. Com certeza, esperamos que sim. Estamos nesses trâmites, né?
tratando das burocracias, mas da nossa parte estamos aqui bem movimentadas Ótimo. e preparadas para acontecer Olha, assim que possível. assim, a gente tem ainda muitos desafios também do ponto de vista medicinal no que diz respeito à cannabis e o cânhamo, que é uma subespécie da cannabis, né? Mas sobre fazer uma analogia rápida, sobre o uso medicinal da cannabis, é claro que quando você precisa, do ponto de vista da saúde, tudo acaba acontecendo, é mais urgente. Se você for pensar, com todos os desafios, desde 2015 os produtos já são autorizados aqui no Brasil a serem comercializados. Ainda é um produto muito caro, pouco acessível, mas já existe. Como a gente consegue convencer né, o Congresso Nacional, o governo brasileiro a respeito de um tema que, em tese, vamos dizer assim, né, a indústria têxtil parece algo que seja mais leve, não tão urgente assim. Quais argumentos você ajudaria para a gente poder convencer a turma que decide sobre esse tema a respeito da importância da indústria têxtil nesse complexo? Eu acredito que o fator econômico é o grande ponto para a gente convencer o Congresso e aqueles que não acreditam, né? Então, o fator econômico somado ao fator de que a produção de cânhamo têxtil não é uma planta que não tem o THC, ele é mínimo. Exato. Então, para aqueles que têm a ideia de que o cânhamo têxtil está relacionado a uma substância psicoativa, né? E toda essa história que existe esse, digamos que preconceito, para a produção de cânhamo têxtil, esse psicoativo, esse THC, ele não existe. Então, não existe motivo para que essa produção ela não aconteça. E somada a isso, assim, é um potencial econômico para o desenvolvimento do nosso país e que traz benefícios atrelados à sustentabilidade, que também estamos aí em ano de COP30 no Brasil, precisamos pensar, né, em como trazer mais alternativas para o nosso mercado, para a nossa economia, para a nossa sociedade. E aí está uma possibilidade. Uma possibilidade muito importante, Fernanda. Você sabe que no ano passado teve uma decisão do STJ muito relevante para esse nosso assunto, que é a autorização judicial para que possa ser produzido o cânhamo aqui no Brasil. E aí, para variar, claro, o STJ não regulamenta. Ele decidiu e deu para o governo federal fazer essa regulamentação. Tinha um prazo de maio para fazer isso e o governo federal acabou conseguindo empurrar um pouco isso para setembro, então não tem muito tempo. A boa notícia é que o governo federal deu sinais de que não vai se ater apenas à questão medicinal. Portanto, a gente entende que a indústria têxtil, o setor de construção civil, porque o cânhamo também tem esse potencial, Sim. Suplementação alimentar, cosméticos, pode estar amparado nessa decisão. Então, queria que você pudesse comentar também a respeito disso, né? A expectativa de que a gente possa ter uma regulamentação que possa usar a planta por inteira, né? Não apenas um trecho dela e você fazer um descarte disso. Exatamente, são tantos benefícios e tantas possibilidades, né? Então, até tem um estudo que mostra que tudo que é feito com plástico poderia ser feito com cânhamo. Então, só da gente pensar em todas essas possibilidades que poderia ser feita com cânhamo, são, assim, é imensurável, né? E até mesmo, como você disse, questões de alimento. Eu sou uma pessoa que eu tomo proteína de hemp, sementes, né, de cânhamo no alimento é super nutritivo, rico em ômega. Então, para quem tem uma dieta vegana, vegetariana, é super enriquecedor se alimentar com essa proteína, enfim, como cosméticos. Então, assim, são tantas oportunidades que, para além do medicinal, para além do têxtil, e que podem, mais uma vez, trazer benefícios para a sociedade, para nós como indivíduos, né? Porque são, muitas vezes, produtos medicinais, produtos que trazem benefícios inúmeros aí. Exatamente. Você falou um tema que é, assim, toda vez que eu converso com alguém que busca argumentos para que o Congresso ou para que outros órgãos regulamentadores possam apresentar soluções, é claro que a questão econômica é a que fala muito alto. E aí talvez o agronegócio ainda não se atentou no potencial dessa planta, porque
o agronegócio brasileiro, ele serve de referência, vamos dizer assim, pela sua produção e tal, para muitos outros países. Agora, não enxergar no cânhamo um potencial é um olhar turvo assim para um tema tão importante. Então, a gente vai estar nessa luta, a gente está trabalhando e fazendo algumas articulações para que a regulamentação brasileira possa ser ampla, e eu penso que o Instituto pode também nos auxiliar nesse processo. A gente vai ter algumas conversas ainda até setembro. Eu vou muito pedir a sua ajuda para poder me ajudar a falar sobre esse potencial, e quem sabe aqui, né, o próprio seminário possa produzir um compilado final para a gente poder corroborar essa nossa tese. Com certeza, e que bom que temos deputados comprometidos com esta pauta, avançando nessa pauta, e contem com a gente. Fernanda, antes de fechar o nosso bate-papo, eu sempre pergunto para o meu convidado assim, quais são as expectativas dele para os próximos 5 anos a respeito dessa questão, no seu caso, óbvio, da indústria têxtil e a utilização do cânhamo. Como é que você enxerga isso para os próximos 5 anos? Você acha que ainda nós vamos estar lutando, ou você pensa que 5 anos para frente nós já vamos ter isso consolidado aqui no Brasil? Olha, eu acredito... 5 anos não é tanto tempo. E eu acredito que nós estamos avançando com essa pauta, então eu acho que em 5 anos será diferente. Acho que já teremos, assim, algumas oportunidades mais destrinchadas, mas de uma forma geral, buscando ser positiva, mas também sendo realista, a gente ainda tem muito para caminhar como indústria da moda, e mesmo a gente avançando com a regulamentação do cânhamo têxtil, eu acredito que existe um caminho longo para a gente, até a indústria se adaptar, a gente pensar que essa produção seja de fato sustentável, mais sustentável, para que entre nesse mercado, né? E de uma forma geral, assim, também, assim, a gente vem percebendo que a indústria da moda, está tão acelerada que, assim, precisamos... Esse caminho para desacelerar, ele não é tão rápido, né? Perfeito. Então, assim... Até porque envolve muito a consciência individual nossa, né? A gente fala assim sempre para terceiros, mas é nossa mesmo enquanto consumidores finais desse produto. Como você falou, cada vez mais você acaba consumindo, é um produto que não está mais tão caro, você tem os formatos de aplicativos aí que te permitem olhar ali praticamente todos os produtos e você acaba consumindo. Então eu super concordo contigo que é um processo a médio e longo prazo, mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades, e eu estou muito confiante que o governo brasileiro esse ano vai dar um bom sinal aí para a gente aproveitar essa regulamentação. Fernanda, vou deixar as palavras finais para você, mais uma vez te agradecendo aqui em nome da Assembleia, de você estar aqui com a gente, parabenizar o Instituto Fashion Revolution por trazer esse tema tão importante, sustentável, a moda, que os jovens, por exemplo, que acompanham o nosso bate-papo aqui, gostam tanto. E é importante ter alguém com uma voz mais consciente sobre essa questão que envolve consumo, mas também a produção. Obrigado, a palavra final é sua aqui. Eu que agradeço, Caio. Gostaria também de convidar todos a conhecer o trabalho do Fashion Revolution Brasil nas redes sociais. Nós, inclusive, temos um material publicado que se chama Cânhamo é Revolução. Então, traz também um pouco mais de informações, até informações técnicas sobre a produção de cânhamo. Convido todos a baixarem, fazer um download gratuito no nosso site. O Instagram do Instituto também, né? Bem fácil, a gente vai deixar aqui no nosso Fast Have Brasil, exato. Exatamente. Estamos à disposição também, temos várias frentes de atuação para quem quiser chegar junto. E, mais uma vez, agradecer. Que é isso. Prazer é nosso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Vai ter aí na íntegra para que vocês possam voltar e atrás. Acompanhe a Fernanda também nas redes sociais, especialmente o Instituto, que faz um trabalho muito sério a respeito desse tema tão importante aqui para o Brasil e para o mundo. Até a próxima. Um abraço.